Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje gostaria de dar sequência aqui à nossa série de vídeos falando sobre clássicos da literatura, né? Falando de um dos meus autores favoritos, autor russo, né? Dostoiévski, né? Que alguns chamam de Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, que foi um autor que conseguiu traduzir muito bem o sentimento humano, né? Todas as inquietudes ou inquietações que compõem o sentimento de mais profundo que tem da alma humana, né? Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem se vocês quiserem, falando do famoso dele Crime e Castigo, né? Mas hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, Memória da Casa dos Mortos ou Recordação da Casa dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos, né? Esse livro aqui, eu como um grande amante de histórias de presídio, de cadeia, né? Filmes como Fuga de Alcatraz, Papillon, um dos meus filmes favoritos, né? Com o grande Steve McQueen e Dustin Hoffman, né? Bom, eu que cresci com essa literatura de cadeia, de cárcere e tudo mais, né? Me veio muito à memória as cenas dos filmes que eu assisti quando eu li esse livro e também o nosso famoso na nossa literatura, né? O Memórias do Cárcere, né? Do Graciliano Ramos, que ele foi preso na época do Getúlio, né? Acho que depois da intentona comunista de 35 e ele narra toda a sua vivência na prisão, né? E é muito parecido em certo momento, porque a prisão do Dostoiévski, esse livro aqui, ele fala basicamente, embora seja através de um personagem, né, o Alexander Petrovich, né, embora seja através desse personagem, a gente sabe que na verdade é o relato dele quando ele foi preso em 1849, se eu não me engano, por conspirar contra o czar da Rússia, Nicolau I, não era o segundo que foi executado na Revolução Russa, né? E nesse momento ele tinha ideias um pouco daquela chamada Hauskopf, que depois inclusive vai ter o nome do Raskolnikov, que é o personagem dele do Crime e Castigo, que é uma espécie de trocadilho com esse Hauskopf, que era uma sociedade secreta de idealistas, né? E essa sociedade secreta, ela tem uma coisa muito curiosa, porque o Dostoiévski ele abraçou o socialismo por um tempo, depois ele vai trocar de lado, vai ser um grande crítico ao socialismo e vai ficar pró-monarquia, principalmente a monarquia do Alexander, né, que foi antes do Nicolau II, mas ele começou, a visão de socialismo do Dostoiévski era muito religiosa. Então ele acreditava que a Igreja Ortodoxa Russa, o catolicismo ortodoxo russo, ele seria o ideal maior, o melhor ideal ou mais propício para justamente uma sociedade melhor, né? E o Raskolnikov, esse personagem dele, brinca muito com essa questão do idealismo, ele comete um crime em nome das suas ideias de querer ser o Napoleão e tal. Bom, não vou falar desse livro porque eu já tenho um vídeo dele falando aqui no meu canal. Mas nesse livro aqui, ele vai narrar a experiência do Alexander, que vai preso na prisão de Omsk, né? Omsk, que era a prisão que ele ficou preso, que era destinada a trabalhos forçados na Sibéria, né? E essa prática ela já existia desde a época do czar e ela vai se intensificar depois com a União Soviética, principalmente depois dos expurgos stalinistas e tudo mais. Mas pelo que eu li nesse livro, a impressão que me dá, tem o livro do Solzhenitsyn, né, o Arquipélago Gulag. O Arquipélago Gulag ele é mais pesado, é mais denso, até as arbitrariedades que os presos sofriam, né? Do que, por exemplo, a prisão na época do Dostoiévski. Então eu acredito que era muito pior na época stalinista até do que na época do czar, até pelo tipo de relato que tem no livro, né? Então o Alexander ele vai preso por ter assassinado a mulher, né? E aí o Dostoiévski vai explicando muito como que era o dia a dia na cadeia. E aí me vinha na memória também aqueles filmes como O Sonho de Liberdade, todas aquelas arbitrariedades que ocorriam, né, entre os próprios detentos, né? Claro que era uma outra época, então eles de certa forma tinham um pouco de liberdade, principalmente na época que eles faziam os trabalhos forçados, né?
Ele vai falar que tinha mais ou menos 250 detentos internos lá na cadeia, né? Bom, e aí o curioso é que ele vai falar que dentro da cadeia tinha uma espécie de distinção entre eles também, né? Tinha um sujeito chamado Ivan Ivanovich, que ele tinha as filhas dele, que o próprio Alexander e algumas pessoas ligadas ao Alexander alfabetizavam as filhas dele. Então tinha uma espécie de nobreza, uma espécie de aristocracia que ia muito preso por questões políticas, né? E lá eles tinham uma distinção. Ele vai falar inclusive de uma casta que tinha lá dos polacos. Os poloneses lá, tinha um grupo de poloneses que seria mais avantajado, teria mais direitos do que os demais, né? Porque eles sabiam ler e escrever, eles tinham uma outra visão de mundo. E isso gerava um preconceito de classe, tanto dos aristocratas presos, quanto da plebe, que estava presa também, que olhava para eles com maus olhos, né? E o Alexander estava vivendo tudo isso. Ele fala também da importância de quando tinha o velho major, né? O major seria o diretor da prisão, né? E em um certo momento eles tinham um diretor que era um homem muito justo, que pegava mais leve nos trabalhos e tratava eles com mais humanidade. Inclusive tem uma passagem do livro que é muito famosa, que é a celebração de Natal deles. Eles fazem uma celebração de Natal lá no presídio e tudo mais, né? Com a permissão desse major, desse comandante, desse diretor do presídio. Mas quando ele é afastado, aí os trabalhos forçados voltam, e volta tudo aquilo de ruim, né, que falava que eles tinham que passar. Mas o trabalho, na visão dele, é muito importante, porque ele falava que se eles ficassem presos nas celas, sem nenhuma atividade, eles iriam à loucura, ficariam loucos, né? Então o trabalho, embora fosse um trabalho forçado, e eles passavam o tempo cortando lenha, com serrote e tudo mais, eram trabalhos forçados mesmo, mas isso era melhor do que ficar dentro de uma cela sem poder fazer nada. E a pior coisa era quando, por algum motivo, alguém ia para a solitária, porque a solitária você ficava lá preso e, enfim, não tinha como você ocupar sua mente fazendo outras coisas, né? Bom, para quem gosta de livro de prisão, ele é sensacional, né? Vai narrando justamente a rotina do presídio e tudo mais, né? As tentativas de fuga também, tem uma altura do livro que tem uma tentativa de fuga, mas o Dostoiévski, ele não fugiu, ele teve sua pena perdoada pouco antes da sua execução, né? Ele ia ser levado para execução e aí perdoaram, ele já estava quase sendo chamado para execução, acho que iam enforcá-lo, inclusive, e aí ele foi perdoado. Teve uma série de TV que saiu um tempo atrás, documental sobre a vida do Dostoiévski e tudo mais, né? Então, nesse livro, é um clássico sobre presídio, né? Eu recomendo para quem gosta desse tipo de literatura, né? E como esses homens, essas pessoas de espírito livre e que não se sujeitam ao cativo, né? Ao cativeiro, eles conseguiram, de certa forma, dar a volta por cima, né? Enfim, e passar por todas aquelas arbitrariedades, né? E as próprias formas de economia muito propícia, os cigarros como moeda de troca. Existiam aqueles que faziam os aguardentes, né? A vodka é feita de forma artesanal no presídio também, e eles bebiam, igual a nossa Maria Louca dos detentos aqui do Brasil, né? O livro do Drauzio Varela, o Estação Carandiru, também tem muita coisa interessante que parece com esse livro aqui também, né? E o Dostoiévski, ele é usado até hoje. Vocês sabem que muito bem que uma pessoa que está presa, quanto mais livros eles vão lendo, vai reduzindo a pena deles, né? É um programa de reeducação e tudo mais. E o Crime e Castigo é um dos livros mais recomendados. E eu acredito que esse Memórias da Casa dos Mortos poderia ser um deles também. Casa dos Mortos seria a prisão na Sibéria, a prisão de Omsk, né? Essa prisão ele chama de Casa dos Mortos, né? Porque uma vez que o sujeito está lá, ele é um morto para a sociedade, né? E tem a sua morte, pelo menos a sua morte social, né? Não física, biológica, mas a morte social do sujeito, né? Enfim, é um livro muito interessante, eu recomendo veemente. Se vocês gostam de livro de prisão,
é fundamental, é arroz com feijão, essa grande obra do Dostoiévski, né? Dentre os personagens tem o Gadzif e o Sirotkin também. O Gadzif ele seria um sujeito meio sombrio, assim, né? Um assassino que atraía as mulheres, né? Uma espécie de maníaco do parque que a gente teve aqui no passado, e assassinava as mulheres, né? Estrangulando as mulheres e tudo mais. Mas o Sirotkin é um sujeito bacana, é um sujeito pacato. E aí ele vai falando justamente que quando o sujeito está preso, ele está debilitado, a sua autoconfiança ela fica debilitada. Só que todos têm um certo limite, você tem um certo limite também, né? Por mais que você esteja numa situação debilitada, se extrapolar muito esse limite, aí você pode ter uma reação contrária dos presos, que é a rebelião. E aí quando você tem uma rebelião, é muito difícil de conter também. É uma coisa que acontece direto nos presídios, que a gente está acostumado a ver aqui, sempre no noticiário e tudo mais, né? Essa elite aristocrática, ele fala que no meio deles tinham os Junkers, né? Os Junkers ou Junkers eram proprietários de terras, né? É uma espécie de aristocracia rural, vamos dizer assim, né? Que muito possivelmente estava preso por conspirar contra o czar, Nicolau I, né? Aí você tem essa questão da terra e liberdade na Rússia, que é muito famosa, até por exemplo, aqueles Narodniks, né? Os Narodniks russos que iam morar no campo, e é uma espécie de média, camada média, mas agrária, né? Não chega a ser aristocrata, mas eles tinham títulos baixos, né? Nobiliárquicos baixos, que moravam nessa região mais agrária, mais rural, assim, né? Então, assim, para entender a própria estrutura da sociedade russa, esse livro é muito interessante por essas estruturas da sociedade russa que se reproduziam dentro do encarceramento, da colônia penal, né? Eles chamam de colônia penal também. E num certo momento, essa colônia penal ela vai ser usada para a recuperação de indivíduos para eles serem integrados no exército. E aí é uma colônia penal onde se cumpre a pena, mas depois o sujeito tem que, para poder ser perdoado, tem que servir ao exército, o exército branco, né, do czar, e depois vai ter essa prática na Primeira Guerra Mundial, e por conta do descontentamento com a Primeira Guerra Mundial, o exército branco acaba se rivalizando com os bolcheviques, que era o Exército Vermelho, e o restante da história vocês já sabem, a Revolução Russa de 1917. Mas o exército czar, e eram muito famosos os cossacos, né, aquela guarda imperial cosaca, eles eram organizações que tinham também, como se fosse uma espécie de legião estrangeira, pessoas que eram recrutadas para serem perdoadas mediante alguma infração que eles cometeram na sociedade, e ali eles podiam se redimir, podiam voltar para a sociedade prestando serviço militar, né? Então é isso, eu não vou falar o livro inteiro. O Dostoiévski consegue sair da prisão e depois a literatura dele é marcada mais por uma questão mais humanística, vamos dizer assim, de tradução dos sentimentos, das sentimentalidades humanas nos seus personagens, até como Raskolnikov, que eu já falei, e tantos outros, né? No livro dos demônios, a decepção com o idealismo, a decepção com o realismo, quando o realismo vai contra o mundo abstrato ideal, né? A prostituição, o álcool, os marginalizados. Não é à toa que depois do Leon Tolstói, o Dostoiévski é aquele que conseguiu mais penetrar na alma, não só russa, mas na alma humana como um todo, porque a alma humana é a mesma worldwide, né, no mundo inteiro, né? Não importa a qual cultura você pertença, por nós temos essa coisa universal, né? Justamente é que as obras tão únicas e tão peculiares do Dostoiévski conseguem tocar a nós todos, mesmo nós pertencendo a uma cultura tão diferente daquela cultura oriental ou eurasiana, vamos dizer assim, né? Que não é nem oriental nem ocidental, uma cultura mais eurasiana, mas pode ser a história de qualquer pessoa em qualquer cultura, tá certo? Curta, dê o like, não esqueça de compartilhar. Se vocês gostaram, coloca no comentário aqui se vocês gostaram do livro, se vocês não gostaram. Enfim, vamos promover o debate, sempre promovendo a boa literatura, beleza? Muito obrigado, gente. Valeu, abraço.